brava gente brasileira. Esse vídeo que vocês vão ver aí é um corte de uma live que eu participei a convite do Instituto de Educação, Política e Cidadania. No corte eu comento toda a origem do ataque que o governo Lula nesse momento está travando contra o BPC. Eu falo de onde veio, o que significa essa história de pente fino e por aí vai. Acompanha aí para entender tudo. E se você quiser ver a live inteira, o link vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Último recado antes do vídeo, eu te peço para entrar no nosso canal do WhatsApp, da Central do Trabalhismo. Lá a gente está divulgando todo o conteúdo que a gente produz e você não fica por fora de nada. O link está aqui na tela com o QR Code ou na nossa descrição do nosso vídeo. Cola lá e não perde nada. Bom vídeo, tamo junto e vamos para cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Não, e aqui o comunista está pedindo para você detalhar, né, o ataque ao BPC desde o início. Beleza. Seguinte, para a gente entender melhor o que está rolando, é bom até, boa comunismo patriótico. Ele comenta sempre nos meus vídeos, eu sei quem ele é. Mas para a gente entender melhor o que está rolando, é bom a gente fazer um histórico desde o início do governo Lula até o pronunciamento à nação dessas últimas semanas. Primeiro, logo que foi eleito, o presidente Lula, de maneira muito positiva, negociou a chamada PEC de transição para remodelar o orçamento que tinha sido estruturado pelo Bolsonaro, né? Que é sempre no ano anterior. E a PEC de transição, essa na qual, importante, Fernando Haddad queria manter o teto de gastos do Temer. Fernando Haddad queria manter o teto de gastos do Temer na PEC de transição. E ter como única alteração tirar o Bolsa Família do teto. Enfim. A PEC foi aprovada, no final acabou com o teto de gastos do Temer, o velho teto de gastos, e o governo teria até agosto de 2023 para enviar para o Congresso Nacional a proposta de novo marco fiscal, de novo regime fiscal para ser aprovado. Inclusive, foi essa PEC de transição que liberou 140 bilhões para o governo gastar, e é o que fez o governo, o país crescer, o que cresceu em matéria de PIB, né? Enfim, foi essa expansão fiscal. Diante disso, então, dessa proposta, o governo tinha até agosto. O governo Lula, sem conversar com o sindicalismo, sem conversar com os partidos da esquerda, sem conversar com o PSOL, com o PDT, com o PCdoB, com os próprios economistas do PT, o Walter Pomar falou isso. O PT não foi o PT ali, a militância, os economistas, a base, a intelectualidade do PT cego, né? O PT cego, né? O PT não foi conversar com eles, não foram conversar com eles para fazer o teto de gastos, sem conversar com os movimentos sociais, como MST, Comitê ST, sem conversar com o movimento estudantil, eu faço parte, não conversou com o movimento estudantil, com parlamentares de esquerda, conversou apenas com o André Esteves e com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Então, conversando só com eles. Formulou o novo arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos, que mantém a mesma lógica do teto de gastos, de prender as despesas primárias do orçamento, que é basicamente gasto com educação, com saúde, com segurança, com indústria, com tudo que você imaginar, com seguridade social. Então, prender, fazer uma âncora fiscal para essas despesas primárias e liberar as despesas financeiras, com juros da dívida pública. Então, o governo Lula basicamente formulou um novo teto de gastos. Estou falando isso aqui para falar do BPC, porque eu já falei aqui, no primeiro ano de governo, a gente teve recuperação das cadeias, produtivas no pós-pandemia, a gente teve os 40 bilhões da PEC de transição. Então, no primeiro ano, a economia cresceu tanto por causa disso. O gasto público, só para você ter ideia, cresceu 9% no primeiro ano de governo Lula. Então, em 2024, o novo teto de gastos passa a valer. Aí entra em vigor e aí entra os cortes. O novo teto de gastos, formulado pelo governo em 2023, é incompatível com uma série de direitos sociais que foram positivados na Constituição Federal de 88. Ele é incompatível com uma série de políticas em áreas sociais, uma série de ferramentas da Seguridade Social, da Previdência Social, e por aí vai. Essa estrutura gerou, portanto, uma incompatibilidade entre os pisos constitucionais da saúde e da educação, entre o benefício de prestação continuada, o BPC, entre a valorização real do salário mínimo em relação ao novo teto de gastos. As perspectivas desse ataque foram sendo anunciadas pelo governo por meio da mídia burguesa até o dia 14 de outubro
e aí é importante, a gente falou da eleição aqui, no meio do segundo turno, o Haddad, de maneira irresponsável, deu a maior munição do mundo para a extrema-direita, no meio de um segundo turno importante, aí com candidaturas no segundo turno importantes, como a do Boulos, da Maria do Rosário, Rodrigo Neves em Niterói, enfim, entre outros. No meio do segundo turno, deu munição para a extrema-direita, porque no dia 14 de outubro ele deu uma entrevista para Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, e, entre outras coisas, ele anunciou que a Faria Lima tinha razão nos apontamentos dela sobre a política fiscal e disse que o BPC, a valorização do salário mínimo, os pisos constitucionais, entre outros, não cabiam no orçamento brasileiro. Dia 14 de outubro, na Folha de São Paulo, para Mônica Bergamo, ele disse exatamente isso. A valorização do salário mínimo, os pisos constitucionais e o BPC não cabiam no orçamento brasileiro. Nesse contexto, a gente entra individualmente no ataque ao BPC. A primeira coisa partiu da ministra do Planejamento, a Simone Tebet, que sugeriu desvincular o benefício do salário mínimo, o BPC do salário mínimo. O ataque foi derrotado, porque, veja, o governo não conseguiu correlação de forças. A saída da equipe econômica do governo Lula foi recorrer à tática velha, já antiga, do chamado pente fino, né? Que é a palavra que a gente está vendo aí na mídia. Mesma lógica utilizada pelo Temer, pelo Bolsonaro, de alegar uma explosão de fraude, uma política social, e utilizar isso para desmoralizar essa política social e justificar um ataque. Então, o governo Lula incluiu a medida em um projeto de lei de cabeça 1847, se eu não me engano, de 2024, o número pode estar errado, mas é um projeto de lei cujo relator no Senado foi o senador Jacques Wagner, do PT, e que foi aprovado com votação de todos os partidos progressistas, do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, e o projeto de lei prevê esse ataque para compensar parte dos privilégios que o Estado brasileiro oferece para 17 setores do grande capital, para desonerar a folha de pagamento de 17 setores do grande capital. Essa é a primeira coisa. Agora, importante salientar que a gente acabou de falar, essa conversa de fraudes é só conversa mesmo, viu? Porque não existe cortar fraude se você tem uma meta de corte. O governo tem uma meta de corte independentemente das fraudes. Então, se a gente cortar todas as fraudes e não der os 9 bilhões da meta, não vai adiantar, vai ter que continuar cortando. Tá? E aí, partindo disso, dessa aprovação que causou as 300 mil PPCs, partindo disso para o pronunciamento à nação do Fernando Haddad dessa última semana. Entre outras coisas que a gente pode aprofundar, que a gente já aprofundou um pouco, o pronunciamento dele, entre outras coisas, falou sobre controles mais rígidos ao BPC. Entre outras coisas, a gente já falou um pouco aqui. Mas controles mais rígidos para o BPC. Na mesma semana, o governo subiu para o Congresso Nacional um pacote de 3 medidas. A gente pode aprofundar as 3, mas uma dessas medidas, entre outras coisas, é um PL que ataca a valorização real do salário mínimo, o Bolsa Família e o BPC. E aí eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Impõe o seguinte no que diz respeito ao BPC. Primeiro, altera o conceito de família. Permite que parentes distantes, que não moram juntos, tenham formalmente que cumprir o papel de prover o mínimo existencial para essa pessoa deficiente ou idosa. E exime o Estado dessa responsabilidade, diminui o número de pessoas que o Estado teria a responsabilidade de prover o BPC. De novo, isso é um perigo para as mulheres vítimas de violência doméstica. É comum que no papel, formalmente, elas estejam casadas com o agressor, mas já estejam separadas informalmente, pessoalmente. A renda desse homem passa a contar para o cálculo da renda familiar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, outros benefícios vão voltar a contar no cálculo da renda para ter acesso ao BPC. De novo, foi uma das poucas vitórias que a gente teve no governo Bolsonaro. A gente teve essa vitória por meio da mobilização da classe trabalhadora no governo Bolsonaro. Um benefício deixou de contar para o cálculo de renda para ter acesso a outro benefício. Então, o governo Lula está impondo um retrocesso ao pré-Bolsonaro. O pacote é muito maior que isso. Isso tudo que eu falei aqui é apenas sobre o BPC, mas é muito mais amplo que isso. Tem ataque aí ao Bolsa Família, ao abono salarial, à política de valorização real do salário mínimo, aos pisos constitucionais e muito mais. É isso que está vindo para cima do Brasil e a gente precisa tomar muito cuidado, viu?